DeLorean, além do filme, né? Foi em 94, quando eu fui numa atração da Universal Studios e vi o carro de perto. E aí, putz, fica aquela coisa... A paixão começou meio que ali, né? Primeira vez que eu vi. Mas eu nunca imaginava um dia ter o carro, né? Porque é uma coisa muito além. E pra falar a verdade, eu nem sabia que o carro tinha sido produzido em série algum dia, né? E eis que em 2013 um vizinho comprou uma casa do lado ali, começou a colocar uns carros antigos e um belo dia apareceu um carro lá na capa e era um DeLorean. E aí eu fiquei naquela coisa que eu não conseguia dormir. Eu sempre fui apaixonado pelo filme, né? E eu fiquei louco pra tirar uma foto, ver o carro de perto, enfim. Até que um dia o carro tava sem a capa e eu consegui ver o carro de perto ali, já num outro momento de vida, né? E aí, desde esse dia eu comecei a procurar o carro, no eBay principalmente. E aí, meu, chegou um dia que eu vi que não era impossível eu importar esse carro, né? E em 2016 eu tava um pouco mais tranquilo, assim. Eu falei, meu, acho que é o momento certo pra eu fazer uma loucura, né? Mas não tinha nem ideia da proporção disso, né? Isso ia tomar na minha vida. E aí, enfim, eu acabei achando um anúncio de um carro no Mercado Livre, que tava em Caxias do Sul. Era um DeLorean automático e fui até lá. E aí, infelizmente ou infelizmente, na verdade não deu certo, mas a gente andou com o carro o dia inteiro. E aí eu tive certeza que eu precisava desse carro. Eu falei, meu, é o carro da minha vida e vou correr atrás disso. E não deu certo, mas no dia seguinte, na verdade no mesmo dia que não deu certo lá, eu tava lá em Caxias do Sul, eu sou de São Paulo. Meus amigos viram que tinha acabado de entrar um anúncio de um outro carro, de um outro DeLorean, que estava em São Paulo, na verdade em Santos, que é esse meu carro aqui. E é câmbio manual, câmbio mecânico, né? E eu fui até lá. E, putz, na hora que eu olhei o carro, tava lindo, maravilhoso, mas a parte mecânica tava um pouquinho a desejar comparado com o outro que eu tinha visto. E no final das contas foi legal porque eu consegui negociar bem o carro e deu certo. Eu consegui comprar, foi tipo um sonho realizado, uma coisa que jamais eu imaginaria na minha vida ter um DeLorean. E tá aqui, é demais, cara. Design Giorgetto Giugiaro, motor central traseiro V6 2.8, suspensão dupla na dianteira, multibraços na traseira, portas, asa de gaivota e, é claro, a inesquecível carroceria em aço inoxidável SS 304, absolutamente nua, sem nenhum tipo de pintura ou verniz. A proposta de John Zachary DeLorean era ousada, um esportivo mais racional, carro seguro e razoavelmente econômico. Se você parar para pensar, são os mesmos valores de outro carro historicamente importante, o Honda NSX, só que mais de 10 anos antes. Esses valores também condiziam bem com o estilo de vida do próprio DeLorean. Era um cara arrojado e jet set demais para o mundo corporativo das fábricas automotivas. Para realizar esse sonho, John DeLorean deixou para trás uma carreira meteórica e o posto de vice-presidente na General Motors, que já estava rendendo pagamentos em valores atuais de mais ou menos $300 mil por mês. Nesses anos de General Motors, ele deixou grandes legados na cultura automotiva. Ele foi o idealizador do considerado o primeiro muscle car da história, o Pontiac GTO, e também foi o cara por trás do Chevy Nova. Com o passar dos anos, o sonho acabou virando pesadelo. Atrasos, problemas de qualidade nos primeiros lotes, decisões equivocadas tanto de gestão quanto de planejamento do projeto em si, todo esse tipo de coisa acabou fazendo com que toda a atenção e a mídia que
levantou o DeLorean no começo se voltasse contra ele. E no topo disso ainda veio a crise econômica nos Estados Unidos em 1981. O endividamento crescia em ritmo exponencial e se aproximava de $1 bilhão. Os carros ficavam encalhados nas concessionárias e o capital não girava. No topo disso, ainda DeLorean caiu numa emboscada relacionada a tráfico de drogas, acusação da qual ele foi rapidamente inocentado, mas o estrago reputacional já estava feito. No fim daquele mesmo 1982, a DeLorean declarou falência. Em 1985, surge finalmente o filme que traz esse carro para a luz, De Volta para o Futuro. Originalmente, a máquina de Doc Brown, na verdade, ia ser uma geladeira, mas os autores do script, Robert Zemeckis e Bob Gale, acharam que isso poderia causar alguns acidentes com crianças tentando reproduzir as cenas do filme, e aí eles tomaram a decisão mais feliz de todas, usar um carro. Na época que eles escreveram esse roteiro, em 81, esse carro aqui estava justamente saindo na mídia em todos os lugares e chamou muita atenção deles, não só pela carroceria, pelas linhas futuristas e, é claro, pela porta-asa de gaivota. E assim, eles tomaram a decisão de usar o DeLorean. Infelizmente, o filme chegou tarde demais. Em 85, a DeLorean Motor Company já era história há 3 anos. Apenas 9.200 unidades do DeLorean DMC-12 foram fabricadas entre 81 e 82. No Brasil, a gente tem apenas 16 unidades e essa daqui é uma delas. A gente vai conhecer um pouquinho mais a história e como é conviver beleza? Com o Fernando. Obrigado, que vai cara. contar pra gente um pouquinho. Imagina, a gente que agradece. Valeu. Cara, esse é um carro que incita tanta curiosidade das pessoas que vai ser um midnight até diferente, né? Porque a gente fala de preparação e tudo mais. Mas aqui a gente vai querer saber mais como é viver com esse carro mesmo, das experiências, das sensações. Cara, esse carro é uma coisa assim absurda. Na verdade, eu não imaginava, né? Primeiro ter esse carro, tipo um dia realmente poder comprar esse carro, né? Nem sabia, na verdade, que ele tinha sido fabricado até não muito tempo atrás. Mas assim, de sair com ele na rua, as pessoas... É um assédio muito legal, assim, né? Porque é um assédio muito do bem, é bem diferente realmente do... Sim. De você ter um carro, sei lá, de caro, um carro de ostentação, sei lá, uma coisa assim. A relação que as pessoas têm e a reação é parece uma coisa meio que, realmente, que ele é um personagem, né, Sim. do filme. Então parece que você tá saindo com uma pessoa famosa, Sim. assim, né? Não, pensa no seguinte, se você tem um Charger 68 e é preto, o carro pode ser o carro do Bullitt ou do Velozes e Furiosos, mas é um Charger, né? Sim. Esse aqui, a alcunha é o carro do De Volta ao Futuro, não existe outra relação possível. Então o carro, automaticamente, ele já é um personagem. Já, exatamente. Então a reação das pessoas é muito mais afetiva. Mais afetiva, exatamente. E assim, na rua é aquela coisa de foto, né? Em tudo quanto é lugar, até meio perigoso às vezes, porque parece às vezes um cara de moto, distração, às vezes uma pessoa de moto, não, pelo amor de Deus, né? Sim. Puta que pariu, chamou dele. Esse cara é foda. Mas é muito legal, assim, tipo, e a sensação, e assim, uma coisa que depois eu descobri, obviamente, tendo o carro, né? O prazer de dirigir esse carro, né? Então, uma coisa é você imaginar, putz, imagina eu ter esse carro e realmente ter ele dirigir. É aquela coisa idealizada, porque frequentemente as coisas se opõem, né? Muita gente fala do Countach, né? Que é um carro que é o sonho erótico de todo moleque dos anos 80 e que muita gente fala que é uma merda de guiar, né? Então, aqui, aliás, tem uma coisa que é bastante curiosa, porque o projeto original do carro era para ser algo em torno de 1.000 quilos, né? Um monocoque de plástico, então ia ser realmente uma coisa ainda mais avançada, né? Sim. E é justamente por essas questões de decisões, de atrasos e, enfim, de parcerias que foram e voltaram, eles acabaram usando um chassi de espinha, né, do Lotus Esprit, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo eles mantiveram parte da solução de monocoque de plástico, isso deixou o carro com mais ou menos 1.200 quilos, né? Isso. Mas ainda é um carro extremamente baixo, entre eixos curtos, motor central traseiro, então, e a suspensão, né, duplo A na frente e multibraços atrás, então o carro ele entrega uma... Ele entrega, né, e é legal que ele tem essa... Logo que eu peguei o carro, ele tinha, assim, a única coisa que eu achava estranho, assim, era a questão da suspensão, que a frente era muito levantada, né? Tá. Então eu sentia, assim, achava meio esquisito a direção, ele ficava parecia meio leve. Uma lancha, né? Isso, meio lancha, assim. E aí umas coisas que eu queria fazer, realmente acabei fazendo, foi rebaixar a frente, né? Trocar os amortecedores, colocar amortecedores esportivos, e já mudou bastante, assim, o carro. Você atualiza ele, Exato, deu uma atualizada, né? Sim. Mas é um carro bem na mão, assim, bem legal de guiar, assim, a posição de dirigir é bem diferente, né, de um carro. Foi a coisa que eu senti mais a diferença, assim. Extremamente baixo, o ponto H, que é onde fica o seu quadril aqui, cara, você tá sentado no chão, os pés pra frente, é posição de Corvette. É muito baixo. Mas, assim, ao mesmo tempo, a primeira vez que eu andei nesse carro, que eu me apaixonei, realmente falei, não,
ferrou, agora eu vou ter que comprar esse carro, porque realmente investiu em mim, assim, sabe? Aquela coisa que você sente... Eu acho que eu nunca tive um carro desse jeito, assim, né? Sim. A gente tem os carros modernos, acaba... Lógico que tem carros mais antigos, assim, que eu já tenho uma relação também afetiva, né? Mas esse carro não tem igual. Vamos ver o motor dele? Vamos. E aliás, uma curiosidade interessante, que a gente estava falando até um pouco mais cedo, é que o carro do De Volta ao Futuro, ele é dublado. O carro é dublado. Sim. O ronco que você ouve, eu achava por muito tempo que era um V8 Chevrolet, mas é um Porsche 928. É um V8 e aqui a gente tem o V6, né? Aliás, um V6 de muitos sobrenomes, né? É verdade. Peugeot, Renault e Volvo, né? PRV, Peugeot, Renault e Volvo. Bom, esse motor ele tem uma 2.8 V6, né? A injeção dele é uma injeção da Bosch, a K-Jetronic. Mecânica. Uma injeção mecânica. Ela tem, enfim, foi alguns carros tipo Porsche, Mercedes. Então, assim, é legal que você tenha alguma referência aqui no Brasil também com manutenção, algumas pessoas que mexem com esse tipo de injeção, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Né? Ela é uma injeção bem confiável até para esse carro, né? A única coisa que é uma coisa que eu fiquei bem preocupado no começo, porque as mangueiras, todas as mangueiras para os bicos, e é uma injeção que tem uma certa pressão. Então, alguns DeLoreans lá fora, por falta de manutenção, pegaram fogo. Entendi. Então, assim, é uma coisa até que na internet vira e mexe aparece algum que pegou fogo. Mas exatamente por conta disso, por mangueiras antigas e tem pressão, gasolina aqui atrás e a coisa fica feia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trocar realmente as mangueiras por uma mangueira tipo Aerokeep, né? Sim. Que aguenta mais a pressão, que é uma coisa mais moderna, coisas modernas que eles fizeram já para... mas até adiciona o clima sci-fi, né? Sim, fica uma coisa meio... E, enfim, mas é bem legal. E assim, o desempenho do motor, apesar de ter, dizem, né, que tem 130, 135 cavalos, é um carro que entrega legal, assim, não é uma coisa tão xoxa. Até por ser torcudo também. Exatamente. São quase 3 litros de motor, é um carro de 1.200 quilos, né? Então, sim, não é qualquer coisa. E aliás, duas curiosidades, aliás, né? Esse motor, ele viveu muito tempo, né? De 74 até quase anos 2000. É mais ou menos a mesma base do motor do Citroën XM. É lógico que houve várias evoluções, inclusive do cabeçote, né? Que era um cabeçote 24V. E teve até uma versão com duplo comando, mas acho que é para um carro de corrida que acabou não indo para frente. E a outra é justamente questão de desempenho, né? Porque na época saíram os primeiros testes, eram assim na casa dos 10 segundos. E aí o DeLorean contatou uma empresa, né? Legendary Industries, né? Se não me engano. E aí os caras fizeram um protótipo de uma versão biturbo, que aí o carro, era 0 a 100 em 6 segundos. E imagina se esse carro... Na verdade, se o filme tivesse saído alguns anos antes e ele tivesse conseguido tocar esse carro em produção, a história do DeLorean talvez fosse completamente diferente. E aí a fábrica teria feito outros carros, então a gente vai ficar aqui só no IC, né? Porque infelizmente não dá para voltar no tempo. Mas isso é uma coisa interessante, porque o ronco é completamente diferente do filme, né? Exatamente. Aí tem um ronco mais afinado, mais refinado, inclusive. Sim. Né? Uma das coisas que eu senti também, eu senti a falta exatamente do ronco, né? Então eu acabei comprando também um kit de coletor escape de inox. Já feito para esse carro. Então assim, na verdade eu acabei vendo aqui no Brasil também alguém que fizesse, enfim, por encomenda, mas eu optei por trazer um de fora porque já tinha um estudo em cima do carro, né? Então eu achei que seria mais legal. Então tem 3 opções lá fora, basicamente, de escape. E eu escolhi uma delas que é da DeLorean Performance Industries. Tá. E eu acho uma coisa que... Outra curiosidade geral, assim, são duas coisas, na verdade, né? Como é que é cuidar dessa carroceria, cara? Porque dá medo, até você encosta, o digital fica aqui gritando mais do que um carro. Como é que é a convivência em termos de limpeza, manutenção, logo que eu peguei o carro, ele tava bem assim, sujo, bem encardido, né? O inox. E aí eu fiz um detailing nele, né? Tipo, com
um amigo, e putz, ficou incrível, assim, mudou bastante assim, a aparência do carro. E qual foi o procedimento que ele fez? Então, ele nunca tinha feito. E eu comecei a estudar também, para ver o que seria melhor, né? É vendido um kit na própria DMC hoje, né? Da DeLorean que... Motor Cars, acho que... É DeLorean assim. Motor Company mesmo. Ele comprou os direitos, comprou todo o estoque, né? E, enfim, continua vendendo as peças antigas e tal, e desenvolvendo coisas novas também. Mas ele tem um kit, vamos dizer, de cuidados com o carro. E dentre eles até trouxe aí, eu posso mostrar para vocês. Tem tipo uma bucha que você vai meio que lixando o carro. Entendi. Um polimento. Um polimento, basicamente, né? Entendi. Mas assim, no dia a dia não é uma coisa assim tão complicada. Você pode lavar com um shampoo normal de carro. Mas assim, você botou a mão, marcou. Então, às vezes, dependendo do que a pessoa está com a mão meio suja, às vezes fica marcado e não sai. Fica uma mancha. Então você tem que pegar, tem um outro produto que você passa e ele já limpa. É porque ele tem uma microporosidade, né, também. Né? E fora a reação que deve dar com o próprio... Então, tem uma reação meio que com inox, né? Então, realmente, assim, dá trabalho por conta das pessoas, porque não tem como a pessoa olhar esse carro e não querer colocar a mão. O olho aqui na mão, né, cara? Tem que encostar pra ver o carro. É aquela coisa de sentir pra ver, né? Sim. Enfim, acho que a textura mesmo. Sim. Acho que todo mundo vai com a mão no carro. Sim. E a outra curiosidade é em relação à manutenção, cara, porque acho que fica sempre essa dúvida. E uma coisa que é interessante que a gente estava falando mais cedo é que justamente esse carro você não pegou ele perfeito, você pegou o carro bonito, mas precisando reviver ele, né? Na verdade, assim, mecânica. Os amigos que... Eu nunca tive carro antigo. Pra mim era uma coisa assim, meio que achava que não era minha praia, assim, por conta exatamente disso, da manutenção. Eu tinha muito medo de encarar um carro e, enfim, ficar com bom ele que você parado. Escolheu um carro que todo mundo sabe. Aí os caras, você vai escolher logo um DeLorean. E aí o primeiro que eu fui ver... Batismo de fogo. Então, era câmbio automático. Eu falei, você tá maluco comprar um DeLorean automático, né? E aí eu acabei achando esse e realmente ele tava precisando de algumas coisas na parte mecânica. Mas vendo lá fora, realmente não eram... As peças não são tão caras quanto alguns outros carros. Sei lá, você pega um Porsche, por exemplo, antigo, é muito mais caro do que as peças do DeLorean. E tem. Então, quer dizer, eles têm uma comunidade muito forte de DeLorean, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E deixa eu perguntar uma coisa, essa DMC de hoje, você consegue comprar tudo? Tudo, praticamente tudo, né? Tem coisas que, enfim... Borrachas... Praticamente, sei lá, 95% tem, assim. Às vezes tem alguma coisa... sei lá, de acabamento que tá meio difícil, mas eles vão lá e reproduzem, entendeu? Interessante. Então, tem mercado e as pessoas... E o legal é que, assim, como tem essa paixão, acho que também pelo filme, né? E de preservar a história do carro, tem se mantido, assim, muito bem, assim, a indústria lá deles, né? De venda, tanto que não tem só a DMC, tem, sei lá, pelo menos que eu saiba, tem pelo menos mais umas 5. Empresas que trabalham com peças, desenvolvem peças para o DeLorean, entendeu? Que show. Nos Estados Unidos e na Europa também. Vamos lá para frente, a gente estava falando de outra coisa muito interessante, que é justamente essa coisa do carro ser uma produção meio artesanal e, na verdade, as melhorias foram acontecendo ao longo da produção, Exatamente. né? E aí, como eu falei na introdução do vídeo, os primeiros lotes realmente foram bem complicados. Você comentou que os carros foram praticamente desmontados e remontados o primeiro lote, assim, de 200 carros que foi para os Estados Unidos, teve que ser totalmente desmontado e montado de volta. Exato, e aí isso causou um problema reputacional, mais ou menos como aconteceu com o Dodge Polar aqui no Brasil, ou seja, o carro foi melhorando, mas a primeira impressão ficou verdade. Isso que deu uma queimada de filme. A gente estava falando de diferenças, né, sutis que existem entre os modelos ao longo desses 2 pequenos anos, né? Fala pra gente um pouquinho aí dessa parte. Esse carro aqui, na verdade, ele já é um modelo, seria a segunda leva, vamos assim dizer, né? Então, o primeiro tinha uma abertura aqui, que é aqui onde faz o abastecimento do carro. Então aqui tinha um flapzinho que você levantava para não ter que abrir o capô, para abastecer direto. Acho que nos primeiros 3 meses de produção eles já mudaram para esse capô, entendeu? Porque é uma agressão ao design. Exatamente. E aí já mudaram para esse capô. E aí, conforme foi, assim, mudaram algumas coisas dentro do carro. Tem um reloginho no meu carro, tem um relógio no painel. Aí já, tipo, um mês depois, no mês de setembro, né? Em outubro, acho que já saiu sem o relógio e um relógio no rádio. Então, alguns detalhezinhos, né? Aí, a partir de 82, o capô, que tem esse vinco aqui, eles tiraram com o capô liso e com um adesivinho ali do DeLorean, né? Com o logotipo.
E também essa alça aqui, né, que eles descobriram depois que era bem difícil de fechar Nossa, o carro. vocês não viram quantas vezes eu tive que treinar, tanto para fechar por dentro quanto por fora, porque Sim. você não puxa para baixo, tem que fazer um movimento meio E aí eles, axial. então nessa fase aqui eles tinham ainda bolaram essa alcinha aqui para poder fechar a porta, mas depois no 82 eles já fizeram um suporte direto já com essa alça, mas não na própria alça aqui da porta, né? Tá, sim. Visibilidade traseira uma das coisas que eu fiz é bem ruim assim, a traseira até que não é tão ruim assim, mas os espelhinhos eram, eu acabei colocando espelhos convexos, né? Que também eles vendem lá fora, porque realmente era muito difícil de ver, muito fechado. E assim, todo mundo parece um gigante do seu lado, né? Tipo, um Uno parece com a um cabeça SUV. na altura da maçaneta do Exatamente, cara, né? Então as pessoas não te vê, assim, tipo, no meio do trânsito. Então eu ficava um pouco preocupado no começo, mas agora é bem tranquilo, assim. Você já acostuma, né, com todos os pontos do carro, assim, de visão. Geralmente eu termino o papo perguntando quais são os planos futuros do carro, porque a gente quase sempre fala de carro preparado, né? Sim. Aqui eu vou fazer uma pergunta diferente. Tá. O que você pretende fazer no carro? Ele tem alguma coisa que você ainda precisa fazer uma melhoria, alguma coisa? Olha, você tem um plano para... Ou na ele verdade, ele tá assim, eu acho que eu tô bem feliz do jeito que ele tá. Lógico que nem eu falei, conforme você vai andando, você vai melhorando, vendo alguma coisa que precisa ser feita. Algumas coisas de interior, né, que é um carro antigo, que nem painel original, tem umas marquinhas, mas acho que isso daí é coisas que mostram o tempo do carro, a história do carro, né? Sim, acaba sendo um documento da própria relevância histórica do carro. Eu acho que as coisas que eu fiz assim que não tinham no carro, que era dar uma rebaixada, que é uma coisa que eu queria muito. Essas faixas também que eram umas faixas que eram vendidas na concessionária opcionais, eu acabei colocando, ela não estava no meu carro, eu fiquei olhando lá nos fóruns, falei quero colocar e realmente gostei bastante. Mas assim, eu sinceramente, lógico, teria vontade de deixar o carro mais forte, mas por enquanto ainda não tem uma solução para esse carro, para colocar uma coisa meio plug and play, vai. Se tivesse eu gostaria de colocar. Quem sabe os caras desenvolvem o kit da Legendary, né? Volta aí. Eles falam, né, mas falam que o motor ainda precisaria de alguns ajustes, porque realmente não aguenta assim, entendeu? Então, mas vamos ver, vamos esperar aí, vamos ver se eles fazem alguma coisa diferente. Fernando, valeu demais. Obrigado por compartilhar essa experiência com a gente. Valeu. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, valeu. Valeu, gente.